Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduC e hoje quero ter uma outra conversa com as pedagogas, neuropsicopedagogas e psicopedagogas que estão aí me seguindo nas redes sociais. Hoje nós vamos ter uma conversa muito séria sobre funções cognitivas, porque é ali que nós vamos trabalhar, certo? Então, assim, nos outros vídeos, eu sempre tento trazer para vocês os critérios de mediação, que são os três universais: intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Esses três devem estar presentes na nossa prática pedagógica ou no nosso atendimento clínico, em todas as sessões, em todas as aulas. Isso é uma coisa. Agora, nós vamos trabalhar aqui neste vídeo exatamente as funções cognitivas. Quando eu faço uma tarefa com o meu aluno, como é que o cérebro dele reage a tudo isso? Quais são as operações mentais que são acionadas a partir das funções cognitivas que eu estou ativando no meu aluno? E é importante também você saber que essas funções cognitivas, elas podem trabalhar de modo eficiente ou deficiente. Então, de tudo que eu tenho falado aqui para vocês, se tem algo extremamente importante, é este vídeo. Você não pode perder, você tem que acompanhar de agora até o final, certo? Então, assim, eu sempre coloco para vocês que eu estou mostrando para vocês que existe um caminho, mas você vai trilhar esse caminho da forma que você desejar. Então, eu mostro como se faz, você atua e se tiver dúvida, conversa comigo, ok? Então, assim, vamos pensar que esse nosso aluno apresenta algumas funções cognitivas deficientes. Por isso que ele não consegue aprender, certo? Então, hoje é um vídeo geral que fala de como é que é esse funcionamento cognitivo, mas nos próximos vídeos eu vou estar trabalhando algumas dessas funções, porque as funções cognitivas, elas são de três grupos: o grupo da entrada da informação, da elaboração da informação e da saída da informação, que a gente trata de uma forma didática nesses três grupos, mas eles estão sempre se complementando um ao outro. Isso tudo eu vou explicar agora, certo? Então você me acompanhe. E outra coisa, saiba que isso que eu vou explicar aqui você não vai encontrar em livros dessa forma. Por quê? Porque toda essa explicação que eu estou dando para vocês é a partir da minha prática. Eu organizei isso tudo a partir de muitos estudos, muitas pesquisas, muito acompanhamento clínico. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhar e mostrar para vocês, ok? Vamos assim, pensar sobre o nosso próprio pensamento. O que seria isso? Isso tem um nome muito bonito, chama-se metacognição. É fazer com que o aluno pense sobre o seu próprio pensamento. Pense sobre o que falou, pense sobre o que fez e pense sobre o seu pensamento. A gente sabe que a arte de mediar é provocar esse pensamento. Agora, as funções cognitivas, elas colaboram com esse pensamento, com essa organização do pensamento, desde que a informação, o estímulo, entre de forma clara e precisa, tenha uma elaboração cognitiva e uma saída que não seja uma saída de ensaio e erro, mas seja uma saída com estratégias cognitivas. Então, isso tudo é muito abstrato para mim. Calma, que eu vou explicar como se faz isso, ok? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, de eu entrar exatamente em explicar para vocês as funções cognitivas, eu quero fazer algumas perguntas para você, tá? Porque assim, vocês fizeram uma graduação, fizeram uma especialização
em áreas muito específicas, por exemplo, educação especial ou educação inclusiva, em alfabetização, em neuropsicopedagogia, psicopedagogia, e aí tem um monte de especializações que estão aí, né? Mas você, essa é uma pergunta assim, eu tô fazendo aqui só para nós, vamos pensar. Você sabe e você entende esses itens aqui que eu vou falar para você? Primeiro, o que é a cognição? Você tem claro? Porque é fundamental você saber o que é a cognição e como é que ela atua. Porque senão a tarefa ela fica, que parece que é uma coisa assim direta. Você ensina, entra pelo ouvido da criança ou ela vê e aí ela vai aprender. E não acontece assim, de forma tão direta. Há todo um processamento de entrada da informação, elaboração da informação e saída da informação como se fosse uma resposta àquela pergunta que você fez. Então, a primeira coisa que você tem que saber é assim, o que é essa cognição? Estude e busque. Se eu não sei onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, assim, se eu não sei o que é a cognição, qualquer coisa que eu faça deve servir. E não serve, gente. Se nós soubermos exatamente como é que essa cognição funciona e quais são as deficiências que podem ocasionar alguma deficiência nessa cognição, né? Algum prejuízo, se a gente souber como ativar essas funções cognitivas deficientes no meu aluno, já é metade do caminho andado. Então, por isso que é importante. O que significa pensar sobre o seu próprio pensamento? Eu comecei hoje a nossa fala disso. É metacognição. Pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, não precisa a criança, não me interessa, essa é a palavra correta, não me interessa se ela errou ou acertou a tarefa. O que me interessa é a seguinte pergunta: por que você fez dessa maneira? Porque daí eu vou fazer ela pensar sobre o seu próprio pensamento. Me explique como você chegou a esse resultado. Outra pergunta. O que é metacognição? É pensar sobre o seu próprio pensamento. Como os mediadores podem acelerar a aprendizagem da criança com deficiência? Porque esse é o nosso propósito do EduSer. Ajudar as professoras, psicopedagogas e neuro a acelerar o processo de aprendizagem das crianças com deficiência ou dificuldade na aprendizagem. Utilizando qual é a ferramenta? A mediação, certo? A experiência de aprendizagem mediada. E esse texto aqui, essas perguntas, elas nos levam a uma fundamentação teórica. Uma fundamentação teórica diferente daquilo que a gente pensava. Então, a nossa cognição é algo extremamente vivo, aberto, plástico. E as funções cognitivas, elas servem a de entrada, elaboração e saída, né? Nos 3 grupos. De modo geral, elas servem para quê? Diagnosticar as falhas do pensamento. Porque o que acontece? Olha, tu chega e fala assim, hoje chega um aluno novo, eu vou avaliar. Aí você usa lá um teste que você está avaliando, né? Ou mesmo um desenho, um jogo. E aí você vai pensar, a criança não sabe identificar, não sabe classificar, não sabe seriar, não sabe tal, não sabe isso, não sabe aquilo, síndrome de Down, não desenvolveu a linguagem, usa óculos. Ótimo, isso aí tu já sabe. E agora? O que fazer com ela a partir dali? Você sabe? Vai trabalhar seriação, só seriação? Fazer seriação do grande para o menor, do maior para o menor, das cores. Vai fazer isso, só isso? De forma perceptível e manual? Isso não vai garantir. Nós temos que consertar a função cognitiva. E para isso eu tenho que diagnosticar qual a função cognitiva que está tendo falha. E aí eu vou mediar essa disfunção. Então, se a criança não sabe identificar ou comparar, é com comparação que eu vou trabalhar. Eu trabalho comparação para ativar
aquela função cognitiva. E com isso eu vou acelerar a aprendizagem. Qual é o problema? O problema é a nossa formação, que nós somos muito teóricas, a gente não sabe como colocar isso em prática. Então, tanto as professoras, as psicos e as neuro também. Então, nós somos muito teóricas. Vamos pensar assim, aqui eu trouxe um exemplo. Vamos pensar que a criança não sabe classificar. E classificar é uma operação mental. Já ouviram falar? Então, operação mental, assim como identificar, como categorizar, analisar, sintetizar. Classificar também é. Para muitas pessoas, essa criança não sabe classificar porque ela é imatura, ou ela tem pouca inteligência, não está na hora ainda dela aprender isso, com o tempo isso vai vir. Cada um tem uma explicação. Só que se ela não domina essa operação mental, nós temos que ensinar. Para eu ensinar classificação, eu tenho que saber o que é classificação. Agora, eu posso fazer aquelas tarefas, né? Posso brincar com ela de classificar, mostrar. Até pelo neurônio espelho, ela vai conseguir me imitar. Compreender um pouco de um critério mais amplo. Por exemplo, eu posso classificar por cores, por tamanho. Também dá. Só que a gente sabe que essa aprendizagem só do fazer, ela é uma aprendizagem rasa, que tem raízes monocotiledôneas, elas não fazem relação uma com a outra. Cada caminho da sinapse é um caminho separado, não tem conexão, não tem associação, não tem transcendência, consequentemente não tem significado. E aí a gente diz que é uma raiz rasa, sem conexão. Mas então, vou perguntar para vocês, o que é classificar? Você tem certeza que sabe o que é classificar? Pense aí agora. Classificar. Classificar é reunir numa categoria elementos com atributo comum, semelhante ou diferente, depende do critério. Então, eu posso classificar as coisas porque elas são diferentes, eu posso classificar porque elas são semelhantes e eu posso classificar porque elas são comuns. Qual a ideia que nós temos aqui? Que até a nossa sociedade ela faz assim, né? Ela classifica algumas coisas porque aquilo é diferente, até o processo de inclusão. A criança que se mostra com um comprometimento em alguma área ou mais lenta em alguma área específica da escola, ela já é classificada, já vai lá, já vai para o AEE, já vai para a avaliação, já vai para um diagnóstico. Não é assim? Então, eu coloco um critério. Eu posso classificar por semelhante, por coisas que são comuns. Mas, para eu fazer isso, eu tenho que ter uma percepção clara e precisa do objeto. Porque se eu não conheço, eu não sei como classificar. Então, antes de classificar alguma coisa, eu tenho que aprender a identificar. E para eu identificar algo, eu tenho que trabalhar com detalhamento disso. Olhar, perceber, instigar ao máximo que a criança perceba os detalhes daquele objeto. Depois eu posso diferenciar aquele objeto das outras coisas que eu já conheço e aí sim comparar. Então, comparar não é tão fácil como parece, porque eu só vou comparar aquilo que eu conheço. E aí, essa classificação, ela precisa de um detalhamento, né? Coletar dados, saber que dados são relevantes dos irrelevantes. E para isso, gente, eu uso as funções cognitivas. Quando eu faço o detalhamento de um objeto com a criança ou de uma tarefa, eu tenho a atenção dela para aquilo. Aí nós temos o seguinte, nós temos 28 funções cognitivas. Guardem bem esse número. Dessas 28, elas podem estar deficientes. Ou seja, ela não está trabalhando adequadamente. Por que isso? Tem dois motivos.
o ambiente que não é mediado, pode ser até dentro da sala de aula, ou um obstáculo interno do processamento cognitivo. Então, por exemplo, a criança que tem uma dificuldade na área frontal, em outras áreas do cérebro, né, ou da relação entre os dois hemisférios, então, são várias, mas é lá dentro. O que acontece? Quando o meu aluno mostra que as suas funções cognitivas são deficientes, ele é classificado como deficiente. E nessa classificação, então, já que ele é deficiente, o que acontece? Eu não faço mediação, porque ele é deficiente. Então, por que eu vou mediar? Por que eu vou ensinar ele se ele já não aprende? Então, e aí, essa ausência de mediação afeta negativamente o pensamento do meu aluno. Tem que ser o contrário, gente. Eu vou identificar quais são as funções cognitivas que são deficientes e eu vou investir. Eu vou fazer muita mediação nesse sujeito, certo? Porque o ato mental, ele utiliza as 28 funções dessa forma. Na entrada, na elaboração e na saída. A entrada é quando o estímulo entra, em forma de perguntas, em forma de um objeto, em forma de uma imagem, em forma de um jogo. O estímulo entra. Como é que esse estímulo vai entrar? E como é que ele vai ser elaborado? Quais são as conexões? E depois como é que ele vai sair? Seja em forma de escrita, de fala. O processo cognitivo são funcionais e estruturais. Funcionais porque cada um tem uma função específica. E eles são estruturais porque eles mexem com a estrutura das sinapses que estão lá dentro do nosso cérebro. Por isso que esses processos cognitivos são funcionais e estruturais. E eles funcionam, né? Eles funcionam e operam e organizam o pensamento. E eles servem para analisar, efetivar a funcionalidade cognitiva, ou seja, qualificar o pensamento. Então, se eu uso, vou dar um exemplo aqui, uma função cognitiva de entrada. Uma delas é percepção clara e precisa dos objetos. Se o meu aluno tem clareza do que é aquele objeto, o que vai acontecer? Isso vai qualificar o pensamento dele. E se ele não sabe, eu vou fazer a mediação para que ele qualifique esse objeto. Por meio do detalhamento, o que o objeto tem, qual a cor, qual o tamanho, qual a forma, se ele já viu isso em algum lugar, se ele tem um objeto parecido, se ele sabe a função desse objeto. Todas essas perguntas vai fazer com que ele qualifique o pensamento. E aí, assim, ó, uma coisa importante agora para vocês, especialmente os neuro que trabalham muito com avaliação das crianças, né? Na hora que você avalia as crianças a partir das 28 funções cognitivas, você vai saber exatamente onde é que está o problema e onde é que tem que intervir. Então, a mesma ação de trabalhar a função cognitiva vai estar avaliando e intervindo ao mesmo tempo. Não é separada. A própria intervenção já vai avaliar. E ao avaliar, você já faz uma intervenção. Isso é muito prático. Agora, dentro dessas 28 funções cognitivas, você acaba utilizando algumas operações mentais, que é o resultado de uma série de funções cognitivas. Como é que isso funciona? Por exemplo, se eu quero analisar, que é uma operação mental, certo? Analisar. Para analisar, antes eu tenho que primeiro identificar, depois eu tenho que classificar, depois eu vou comparar e depois eu vou analisar. É assim.
Analisar é extrair partes do todo e definir suas características. Ou seja, essa caracterização no ato de analisar decorre de uma função cognitiva. Para eu analisar, eu uso, no mínimo, 3 funções cognitivas de entrada. Percepção clara e precisa, comportamento exploratório e capacidade de lidar com 2 ou mais informações. Vejam, das operações de entrada, aqui já tem 3. Então, para eu analisar algo, primeiro eu tenho que ter uma percepção clara e precisa, que é o identificar, né? Eu identifico. Porque se eu não sei o que é aquele objeto, como é que eu vou analisar? Comportamento exploratório, todo o detalhamento do objeto. Cor, forma, espessura, tamanho. E depois eu utilizar 2 ou mais campos, né? Que a gente chama de informação sobre o mesmo objeto. Porque o mesmo objeto ele pode ser grande e azul, ele pode ser grande, azul e fino. Entenderam? Aí já tem 3 critérios de informação. Se você não está entendendo, tem que me perguntar, porque isso tem que ficar claro para você. Porque isso que vai fazer toda a diferença no teu atendimento. Então, vamos pensar assim, a criança não sabe analisar. Se ela não sabe analisar, eu tenho que ensinar ela a analisar. Então, a minha intencionalidade numa tarefa, num jogo, num brinquedo, é fazer com que ela construa essa capacidade de análise, essa operação mental. E aí, para isso, primeiro eu vou escolher a atividade. E aí, eu tenho uma recomendação para você. Escolha uma atividade que a criança já tem uma familiaridade com aquela tarefa e use o hiperfoco, que é o que ela gosta. Então, se ela gosta de pintura, usa algo que envolva pintura. Se ela gosta de animais, usa os animais. Se ela gosta de carrinho, de bola, de time de futebol, utilize isso para que ela possa aprender a analisar. Então, aqui, escolha a primeira tarefa, faça toda a mediação, sempre tentando desenvolver essa capacidade de analisar detalhadamente o que tem, ou seja, explorando os detalhes. Lembra dessa função aqui, ó, comportamento exploratório, tem que ser desenvolvido. Você e seu paciente vão explorar ao máximo aquela tarefa. Tudo que tem nela. E a função cognitiva, né, de entrada essa, de explorar, ter clareza no que vocês estão detalhando. Isso tudo vai qualificar o pensamento da criança. Consequentemente, ela vai aprender a analisar. Aí, o pulo do gato é que esse processo vivido lá no teu consultório, que deve ter uns 50 minutos, eu já mostro mais ou menos para vocês como é que vocês vão dividir isso, o que vai acontecer? Ela vai transcender a isso para uma outra tarefa do cotidiano. Porque quando ela aprende a analisar, ela vai começar a analisar várias outras coisas, certo? E aí, nesse processo aqui, a aprendizagem, ela tem raiz profunda. Por quê? Porque as sinapses foram ativadas, foram ampliadas, foram feitas muitas conexões, muitas transcendências, foi construído um significado do que é analisar com a criança. Aí aqui, ó, nós temos, como eu falei para vocês, 3 blocos de funções cognitivas. E agora eu vou falar aqui, dar um conceito da função cognitiva de entrada, depois de elaboração e depois de saída. A de entrada, elas são responsáveis pela absorção dos elementos, dos elementos que são determinantes, tá?
para a criança compreender aquele objeto, para ela ter clareza, certo? Determina como a criança encontra esses elementos e como os percebe. São 8 funções cognitivas. E onde é que elas estão presentes na mediação? Quando você atua lá com estímulo, certo? A sua presença enquanto mediador, você pode usar as 8 funções de entrada. Para quê? Para que a criança consiga dar uma resposta. Vê que a sua presença aqui é bem menor, ó. É só talvez para lembrar ela, é para organizar uma pista, para que ela possa ter um aporte mais seguro para dar a resposta. Isso qualifica o pensamento. Então, assim, a entrada é como se a criança encontrasse os elementos, percebesse os elementos que são importantes, tivesse clareza na tarefa. Vou dar um exemplo, ó. Agora é bem abstrato, né? Porque eu não escrevi aqui no quadro. Mas, por exemplo, uma tarefa assim, ó. Separe lua, sol e carro. Eu estou dando uma tarefa para vocês. Mas daí a criança pode separar o quê? O sol, a lua num grupo e o carro na outra. Eu posso separar sílabas, posso separar letras, posso separar palavras com quantidade de letras. Se a entrada da informação não estiver correta, não estiver clara e precisa, eu não consigo elaborar adequadamente. Então, a entrada da informação, quanto mais clara, mais precisa for, isso vai garantir que a criança tenha êxito na sua resposta e na sua elaboração. Compreende? Então, assim, nós temos que usar na entrada da informação as 8 funções. Assim, nos próximos vídeos eu vou ensinar como fazer isso. Hoje é mais teórico. Então, a construção do ato mental ocorre quando eu junto a entrada da informação e a elaboração da informação. A função cognitiva de elaboração é responsável pelo tratamento da informação. É lá dentro, sabe? Eu vou fazendo aquelas conexões. Eu vou relacionando, vou associando, vou agrupando. Faz parte do raciocínio. Aqui as sinapses estão a todo vapor. A todo vapor. E a função de saída é a execução, é o fluxo do processo interno. Ou seja, entrou a informação, eu pensei sobre e agora vai sair em forma de pelo oral, né, oralidade ou pela escrita. Vai sair a resposta. Então entrou um estímulo e saiu uma resposta. O importante é que a criança tenha clareza no que entrou, tenha uma elaboração que é ajudada pelo mediador, ó, o estímulo. Então você tá aqui, ó, grande com a criança. Ela elabora a partir de 13 funções cognitivas e depois ela tem uma resposta. Mas essa resposta não vem direta. Ela pode voltar para o organismo para ter ajuda do mediador. E ela vai ter uma saída. Então, hoje nós temos 8 funções de entrada, 13 funções de elaboração e 7 funções de saída. Para que eu consiga mediar de forma adequada, eu tenho que usar todas essas funções, porque são elas que vão qualificar a minha resposta, vão qualificar o meu pensamento. Então, é assim, entra a informação, a criança elabora cognitivamente e ela dá uma resposta. Então, aqui a entrada é como se fosse o estímulo, a elaboração o organismo e a resposta saindo. Só que isso aqui é uma forma didática de mostrar para você. Mas isso tudo é um processo único. Tudo acontece lá dentro do organismo. Mas eu só vou compreender lá dentro se o que entrou de forma clara e precisa. Se não, não entrar de forma clara, entrar de forma confusa, distorcida, episódica,
a minha elaboração terá um prejuízo e, consequentemente, a minha resposta também. Aí eu chamo a atenção. Por que esse mediador está grande? Porque sou eu tenho que garantir que a entrada da informação vai ser perfeita, para que a criança então possa ter uma elaboração eficiente e uma resposta eficiente. Tem crianças que é o seguinte, especialmente no TDAH, tu estimula adequadamente, ela elabora adequadamente, ela já sabe, inclusive ela já sei, já entendi. E na hora de sair a resposta, sai a resposta errada. Por quê? Porque aqui, nessa função, está a questão da impulsividade. Aí, quando o problema está aqui na resposta, nós temos que mediar para que essa criança possa controlar ou regular o seu próprio comportamento e escrever de forma adequada. Espero que vocês estejam gostando dessas explicações. As funções, como eu falei, elas não são separadas, né? Mas agem de forma complementar no ato cognitivo. É como se a gente tivesse esse triângulo aqui, ó. A entrada, o input, output, que é a saída da informação. Então, a informação entra e ela tem que sair, mas antes de sair, ela tem uma elaboração. E essa elaboração, ela cria um significado porque ela está atrelada a fatores emocionais. Então, isso também é importante levar em conta, os fatores emocionais. E aí, então, nós temos a chave de todo o processo cognitivo. A entrada, a elaboração a partir dessa dimensão emocional, cognitiva e emocional, e a saída da informação. As funções cognitivas, elas também se relacionam com os fatores socioculturais. Além dos emocionais, tem os socioculturais, porque nós convivemos num grupo social. A nossa cognição, ela se ampliou conforme nós fomos nos organizando em grupo. Quando nós desenvolvemos a linguagem, porque a linguagem ela foi desenvolvida no humano para que a gente pudesse organizar os grupos que faziam parte, organizar as tarefas que faziam parte daquele grupo. Então, se gerou a necessidade da linguagem. A linguagem, ela organizou o pensamento. Então, quanto mais a linguagem organizava a atividade, por isso o Leontiev fala da teoria da atividade, quanto mais a linguagem organizou a atividade do ser humano, mais o seu pensamento se ampliou. Então, vejam que bonito, né? E o EduC tem essa proposta, né? De ser um guia para melhorar esse funcionamento das estruturas cognitivas das crianças. Como é que a gente faz isso? Ajudando vocês a acelerar a aprendizagem dessas crianças. E aí eu quero falar aqui de 3 propriedades. Sempre falo dessas propriedades de algum modo, porque é como se isso fosse exatamente o caminho mais certo para a minha grande viagem cognitiva. Que caminho é esse? São 3 elementos que eu tenho que considerar. E aí a gente fala assim, ó, são elementos que eu tenho que considerar, mas também são propriedades. O meu cognitivo, ele tem essa capacidade. Então, a primeira propriedade é a capacidade. É uma capacidade interna de eu desenvolver as suas funções cognitivas para receber o estímulo. Para receber o estímulo. Para receber aquela tarefa. Eu tenho essa capacidade. Ah, mas essa capacidade ela pode estar com dificuldades. Pode. Mas mesmo assim eu ainda tenho dificuldade. Eu ainda tenho capacidade. Por quê? O nosso cérebro, ele evoluiu com o humano e hoje ele é propício a receber as informações.
ele pode se mostrar inicialmente com muitos defeitos, mas se você estimular, vai minimizar essas dificuldades. Ou vai melhorar significativamente essa capacidade, porque essa capacidade é ampliada a partir da mediação. Essa capacidade é a nossa plasticidade cerebral, isso já foi comprovado pela neurociência. Você que já viu todos os meus vídeos sabe, a base da nossa ação é a neurociência. É a crença de fazer diferente, tanto da criança quanto do mediador. O segundo elemento é a necessidade, é a propensão energética que mobiliza determinadas funções cognitivas e operações mentais. São elas que irritam as sinapses, porque elas ativam as rotas, constroem rotas novas e criam possibilidades, de mais mediação. Então, a necessidade é aquilo que faz com que a criança pense o seu próprio pensamento. Quando eu comecei aqui, eu disse, sabe o que é metacognição? É pensar sobre o seu próprio pensamento. Como é que a gente faz isso? Gerando necessidades. Porque nós somos capazes de responder. Então, você vai gerar essa necessidade na criança, fazendo perguntas sobre o que ela fez. O que significa isso para você? Você consegue fazer diferente? Você consegue fazer de outro jeito? Por que você fez desse jeito? Essas perguntas, que devem ser respondidas imediatamente pelas sinapses, elas não são, porque a sinapse não tem essa resposta. Como eu pergunto assim, que cor é essa? Vermelho. Que cor é essa? Azul. Isso é uma resposta imediata. Agora, quando eu faço uma pergunta, qual a diferença entre o verde e o vermelho para você? Ela só sabe as cores, ela não sabe pensar sobre as cores. E aí você lança essa pergunta e vai acontecer gerar uma necessidade. Gerando a necessidade, o que vai fazer? Irrita as sinapses. E as sinapses, elas querem dar uma resposta. Então, elas vão ativar outras rotas, vão procurar outros caminhos lá dentro do cérebro, dizer, que dê resposta, que dê resposta. Lógico, eu estou falando assim, dessa forma mais clara para vocês, porque eu quero que vocês compreendam o funcionamento cognitivo. Porque se você compreende o funcionamento cognitivo, você não vai perder mais tempo nos atendimentos. Você vai diretamente naquela função que tem a deficiência e vai ativar, e vai melhorar, e vai trabalhar. Eu não digo que isso é 1 mês de trabalho. Pode ser 1 ano de trabalho, mas aquela função vai ser arrumada, vai ser melhorada, vai ser ampliada. Consequentemente, você vai acelerar o processo de desenvolvimento dessa criança e de aprendizagem. E hoje, a terceira propriedade é a organização dessas redes neurais. Essa organização, ela vai qualificar o ato mental. Então, olhem bem aqui esse desenho que eu fiz. A capacidade é a zona potencial, é aquilo que eu acredito no meu aluno. Meu aluno é capaz. Educar é uma aposta no outro. Vocês já sabem isso. Então, eu acredito que o meu aluno é capaz, porque se eu não acredito que o meu aluno é capaz, não dá, não funciona desse jeito. Nós temos um envolvimento emocional com o meu aluno. E mesmo eu não externalizando isso, a minha emoção fala. Então, aqui, eu acredito que o meu aluno tem um potencial para ser desenvolvido. Ótimo. Eu vou gerar, então, enquanto mediadora, zona de próximos desenvolvimentos. Porque o cérebro, ele vai se organizar, certo? Para dar uma resposta. Quando ele se organiza para dar uma resposta, aquilo vira real. Se virou real, tem a capacidade de ampliar mais ainda. Eu vou gerar necessidade. E aí o cérebro vai se organizar. E vai virar real. E então eu tenho mais capacidade. E assim vai nesse ciclo constante de exigências cognitivas. Então, a chave de todo o processo é isso aqui, Gravem bem essa fórmula. Capacidade, necessidade e organização.
A criança com deficiência intelectual, o que acontece? A deficiência só se agrava com o tempo por falta de mediação. Quando eu falo por falta de mediação, é falta de alguém acreditar que ela é capaz, de alguém gerar a zona de próximos desenvolvimentos, ou seja, necessidades, para que o cérebro dela possa se organizar. Então, esse é o processo. Falando de forma teórica, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso é possível pelas perguntas. Você tem que ser o mediador, fazer com que o pensamento do seu aluno pense. Mas que pensar é esse? Pense adequadamente, pense com intencionalidade e utilize todas as operações mentais, que elas são 19. Eu vou explicar uma a uma para você. E utilize as 28 funções cognitivas. Então a pergunta é: você sabia disso tudo? Então, se nós voltarmos lá para o nosso primeiro folha aqui, vamos voltar e perguntar. Então, afinal, o que é cognição? O que significa pensar sobre o seu próprio pensamento? O que é metacognição? Se você não sabe o que é isso, você tem que buscar. Certo? O que eu estou fazendo nos últimos tempos? Algumas pessoas entram em contato comigo e dizem que querem uma mentoria ao vivo. Vocês devem assistir essas mentorias. Por quê? Porque lá eu ensino como colocar tudo isso na prática. É uma oportunidade também de você me fazer perguntas, tirar suas dúvidas e, consequentemente, melhorar o seu atendimento clínico ou a sua aula, né? Então, assim, ó, eu tô mostrando para você um GPS, ou seja, um caminho certo que você deve percorrer. Então, deixe sua maior dúvida aqui que eu vou te responder. Pode ser aqui nesse vídeo, dê um like e coloque a sua dúvida, porque eu vou responder. Em última mensagem, assim, por que eu estou ensinando tudo isso para você? Além de ajudar você a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência, eu quero que você se torne um multiplicador dessa ideia, que dê certo com você e você consiga ensinar isso para outros professores. Então, assim, ó, se você tem alguém que você conhece e que precisa compreender como nossa cognição funciona e como nós podemos utilizá-la para ensinar os nossos alunos, compartilhe com ela esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!